Vem tranquilo, hein, Vasquinho? Pode vir tranquilo. Vocês vão, ó, tomar hoje, hein? Vambora. Depois eu que sou o carente. Família, eles estão chateadinhos, revoltados da vida com Fernando Diniz, que após o jogo, ali no final da coletiva, toque, é o vascaíno que é carente? Que isso? Estão tentando de alguma maneira mudar o foco da aula que o Vasco deu em cima do Flucê, dentro e fora de campo? Não, aí o vascaíno é carente. Eu tenho um corte aqui, eu nem vou colocar, Vascaíno é carente. Ele tem o quê? Carente? Ô, família, deixa eu começar o vídeo aqui da maneira certa, porque eu assinei um contrato, né? Eu tô tentando aqui a carreira musical. Vê se fica legal. Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Agora eu saio do funk e aproveito esse gancho aí da carência dos torcedores do Flucê, e vocês sabem que eu gosto muito de pagode. E a música que representa bem isso hoje é o seguinte, ó, canta pro seu amigo Flucê aí, ó. Preciso tanto conversar, falar de tudo que aconteceu comigo. Ai, família. Claro que nesse vídeo vai ter mais resenha, a gente vai reagir aqui a alguns torcedores do Flucê novamente, até porque tem um que é ídolo deles, né, que é o Felipe Melo, e fez uma excelente análise. Ele fala do Ryan, ele fala do Cuesta, ele fala do Robert Renan, ele fala do Barros, mas também cita a aula, o baile que o Vasco deu tanto dentro de campo como fora de campo, na torcida. E aí eu fico imaginando assim, por isso que eu cantei essa música, os caras precisam desabafar. Imagina um ídolo deles, né, que é o Felipe Melo, falando isso pra eles. E eles ouvindo. Vale muito a pena reagir isso aqui no final, no canal Vasco em Família, para você finalizar bem a sua terça-feira. Mas claro que nesse vídeo a gente já vai trocar uma ideia também sobre o futuro do Vasco, já pensando, claro, em 2026 e também no próximo jogo contra o RB Bragantino, que a gente precisa manter essa sequência positiva. Inclusive o Vasco já trabalhou hoje, né, visando esse confronto. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, rapidamente eu queria comentar com vocês sobre essa situação aí da carência, né, de alguns torcedores do Flucê, porque tem muita gente ainda que admira, né, que trata o Fernando Diniz, e ele é o maior treinador da história do Flucê, ganhou a Libertadores. Só que eu tava vendo aqui esse corte, eu nem peguei, né, esse corte pra gente reagir aqui no canal, eu tava vendo do André falando que o torcedor do Vasco é carente, e aí logo depois me deparei com esse aqui, dele revoltado com um toque-toque do Fernando Diniz, um gesto de tanto carinho, de tanta paixão, de tanto amor. Nossa, ele ficou revoltado. Não somente ele, mas também o Celso Barros, né, que vive aí a vida política do Flucê. O Celso Barros era o presidente, dono, sei lá, da Unimed, não é isso? Então ele postou aí também, olha só, família, deselegante por sinal, ó, mandou os torcedores do Flu literalmente tomarem no... Que isso? Mas que deselegante. Olha, vocês estão numa carência. Gente, vocês não estão vivendo uma boa fase, melhor momento da vida de vocês, acabaram de ganhar a Libertadores, né? Gente, foi um fato isolado. Cadê os títulos? Vocês são tão carentes que vocês acharam que ia ficar marretando o título, né, carimbando. Não vão, gente. O time de vocês é limitadíssimo, é fraco. Mas vocês são carentes, quer falar que o Vascaíno é carente. Mas deixa eu ajudar vocês nessa questão do toque-toque. Não foi nada disso. Parem de mudar o foco. O que aconteceu no dia de ontem, é isso. Isso é o normal. Agora tá tudo normal no Rio de Janeiro. Agora vocês querem mudar o foco da vitória do Vasco, da imposição do Vasco, do show na arquibancada, para focar no Fernando Diniz. Um cara que vocês teriam que ter uma gratidão enorme. Ajudou demais aquele time limitadíssimo do Fluminense a ganhar uma Libertadores, a pior Libertadores da história, do pior Boca, o pior Olímpia, o pior tudo.
justamente caiu no Maracanã ainda, deu essa sorte. E aí vão ficar no toque-toque. Sabe pra que serve esse toque-toque? Eu vou ajudar vocês. Esse toque-toque é pra um Elias Júnior da vida, é pra um Neto da vida, é pra um Casagrande da vida, é pra uma galera que fica perturbando o estilo do Diniz, o trabalho do Diniz. Não tem nada a ver com vocês, mas nada a ver. Ele faz isso toda a coletiva que o Vasco ganha. Agora, a carência de vocês é tão grande de se colocarem num lugar que vocês não estão, gente. Mas, meu Deus do céu, o que está acontecendo nessa água aqui do Rio de Janeiro? É o botafoguense que quer se colocar num lugar que não dá. E vocês também. Então, toque-toque não tem nada a ver com vocês. Calma. Tenham gratidão pelo Fernando Diniz. Toque-toque mexeu tanto com vocês. Meu Deus do céu, cara. Ô, carência. Muita. Não, eu vou chamar o vascaíno de carente. O toque-toque, Vitória Vascão. Acabou com a vida deles. Estão aí, revoltados, né? Eu tava vendo a postagem aqui desse Celso Barros. Tava vendo lá os torcedores do Fluminense lá. Não, a maioria criticando ele. Pô, que nada a ver, cara. Tão puto com Série C do Ryan. Vi uma página falando que tá faltando com respeito, que é isso, que é aquilo. Ah, que é isso, cara. Vocês estão acabando com o futebol. Vocês deveriam atentar, na base de vocês, trabalhar de uma maneira para que os jogadores da base pudessem representar o torcedor dentro de campo. Eu tenho certeza que se o Ryan estivesse vestindo a camisa, né, do Fluminense, vocês estariam exaltando o cara, porque não tem essa conexão. O cara tem com o Vasco. O cara é um torcedor dentro de campo. Ele não falta com respeito. Isso aqui é faltar com respeito? Vocês disputaram a Série C. Vocês disputaram a Série C. Então isso aqui não é faltar com respeito. Provocou. Fez o gol, provocou. No jogo do Brasileirão ele provocou, o Vasco perdeu. Agora provocou e ganhou. Estão acabando com o futebol. Deixa o toque-toque o ser, gente. Pelo amor de Deus, em dezembro tá logo aí, hein? Vamos lá, vamos seguir aqui a nossa resenha. Família, eu tava vendo um comentário do Lucas Pedrosa, hoje no programa do SBT, e eu queria repercutir aqui com vocês. Ele disse o seguinte, ó. O grupo não entendia o que era estar no Vasco da Gama. O privilégio e a vitrine que é o Vasco da Gama. E eu acho que o Fernando Diniz trouxe isso para esses caras. Família, eu sei, assim, que teve momentos e que essa opinião aqui do Pedrosa faz total sentido, né? Derrota, vamos pegar assim, o período que esse grupo, né, a maioria dos jogadores, derrota pro Criciúma, derrota pro Porto Cabello, perder da maneira que perdeu pro Vitória, entre outras derrotas aí que, né, não vem o caso lembrar, porque o momento é legal. E assim, eu tava até conversando com um amigo hoje que me mandou mensagem, ele até falou, mandar um abraço pra ele, pô, Thiago, eu não imaginava que você me responder. Só que ele falou uma parada lá que fez sentido. Ele falou comigo, poxa, Thiago, eu acho que tudo que aconteceu em relação a esse trabalho do Fernando Diniz, que as mudanças já deveriam, né, ocorrer há algum tempo. O Vasco, de repente, estaria até melhor nesse sentido, dele olhar para a parte física do que para a parte técnica, né, tentar o equilíbrio disso. De repente, o Vasco estaria melhor na competição. Algumas derrotas passaram por escolhas do Fernando Diniz em escolher primeiro a técnica em relação à parte física, e aí o Vasco conseguiu, né, perder alguns jogos, mas isso foi importante de fato para que ele pudesse chegar aqui e entender. Hoje o Vasco, cara, esse Vasco é o menos Diniz dos últimos trabalhos do Diniz. Se tiver que dar chutão, ele dá chutão. Se tiver que jogar atrás da linha da bola, ele joga. Se tiver que buscar os contra-ataques, ele vai fazer isso. Se tiver que definir o jogo em poucos passes, transição rápida, buscar a finalização, como foi os gols do Vasco, e depois, né, buscar se defender um pouco melhor e buscar a transição rápida, ele vai fazer, sabe? Mas eu pego essa declaração aqui do Lucas Pedrosa e a gente não pode só colocar na conta da postura, né? Houve muito trabalho da diretoria, né, nas contratações do Cuesta, do Robert Kenan, do Barros e do trabalho do Fernando Diniz, tá? Porque eu lembro que eu comentava isso aqui com vocês. Cheguei a ser mal criado, eu sei. Falei que esse elenco do Vasco, se ele caísse para a segunda divisão, seria o elenco mais vagabundo da história do Vasco, porque não tinha time para cair antes dos jogadores que chegaram. Só que eu também falava aqui da questão da parte física do Vasco. Lembra que eu sempre falei que é difícil conciliar Coutinho, Verratti, Tietê, Jair. Então, às vezes, em alguns momentos, esse encaixe da parte física do Vasco pode parecer que é uma falta de entrega. Que não é entender onde eles se encontram, o tamanho do Vasco, sabe? Eu concordo aqui em parte com o Lucas Pedrosa. Senão a gente vai esquecer desse detalhe importante, das mudanças que o Diniz fez, do conceito de coragem dele sim e das contratações. Família vascaína, não acho que seja só uma questão de postura, sabe? E assim, não tô criticando o Pedrosa não, porque eu acho que ele também pensa dessa forma. Seguindo aqui a nossa resenha pra gente falar um pouco sobre o jogo de domingo, né, contra o RB Bragantino, e a gente espera que o Vasco possa manter essa sequência aí positiva. Tô mostrando aí pra vocês, né, que o Vasco já voltou a trabalhar. Foco no RB Bragantino, elenco treinou nesta terça-feira. Inclusive, queria mostrar aqui pra vocês, né, eu printei aqui,
Deixa eu colocar aqui o Ryan, né? Apareceu lá hoje com a camisa do Felipe Coutinho. Se eu apareço com uma camisa dessa aqui, vamos me chamar de carente. Agora o Ryan bota aí, ó, tá vendo? Aí, lá ele, botou a camisa, tá? Show de bola essa homenagem aí pro gênio Felipe Coutinho. Família, é um jogo difícil, né, pra gente. Historicamente, a gente não manda bem lá. O Vasco conseguiu empatar lá com o Ramon Dias, né? Em 23, isso, acho que foi 1-1, gol do Verratti. Mas, né, nos últimos anos, 24 a gente perdeu. Teve aquele jogo antes do Vasco cair, que foi 20/21, o Vasco também tomou uma goleada lá. Então o Vasco nunca conseguiu vencer. Mas é o que a gente vem falando aqui, né? Nesse momento a gente tem time pra quebrar com esses tabus, como a gente quebrou do Fortaleza, Maracanã, e agora a gente tem totais condições de ganhar lá do RB Bragantino. Até porque, né, eu separei aqui alguns jogos do RB Bragantino em casa, tá aqui, até ganhou do Grêmio, e foi um jogo bem polêmico, né, por sinal, porque eu não achei pênalti. Empataram com o Santos, empataram com o Sport nos últimos, quero dizer, os últimos jogos, tá? Ganharam do Fluminense por 4-2, perderam para o Inter, né? Tô pegando aqui os jogos depois da eliminação deles na Copa do Brasil para o Botafogo. Então, assim, 2 vitórias, né, nos últimos jogos. Perdeu somente para o Inter, né? Perdeu para o Inter por 3-1. É isso. Então, assim, pelo menos aqui nos últimos jogos, né, a gente fica com o empate aqui contra o Santos, o empate contra o Sport, né, e a vitória contra o Grêmio, a gente sabe que houve ali um erro de arbitragem. Então, assim, o momento deles não é legal, né, não é legal, mesmo dentro de casa. Então vamos torcer para que o Vasco possa chegar lá e somar mais 3 pontos pra gente continuar nessa pegada aí no retorno, que tá muito bom, família vascaína. E a nossa projeção aqui tem tudo até pra ultrapassar, né? Eu falei com vocês que seria de 8 a 10 pontos, né? O Vasco tem totais condições aí de, por que não, sonhar com 12 pontos. Mas eu entendo que empatar lá, não perder, né? Eu acho que é um bom resultado, porque aí você vem jogar contra o São Paulo, que não vive um bom momento, e aí você pode chegar a 10 pontos, né? Em 12 pontos disputados, poxa, show de bola, família vascaína. E assim, vamos trocar uma ideia aqui sobre o futuro do Vasco e falando sobre 3 jogadores que, olha, emociona demais. Que é o Robert Renan, o Carlos Cuesta, perdão, e o Andrés Gomes. Eu tava vendo um corte do Joel Silva, e ele falando, né, sobre o planejamento de 2026, e ele tocou nesse ponto, porque teve algumas informações, até do canal Na Torcida Vascaínos, né, dizendo que o Vasco já estaria ali acertando com um defensor, e aí o Joel Silva, ele tocou nesse ponto, que assim, poxa família, a gente tem... Poxa, família, eu que falo família, né? Ele falando. Poxa, a gente tem que resolver algumas situações internas do elenco, a renovação do Pumita, a renovação do Ryan. Tem essas situações aqui para serem resolvidas, né? Do Robert Renan, do Carlos Cuesta e também do Andrés Gomes. E aí o jornalista Vene Casagrande apurou os valores, né? Para o Vasco, né, contratar esses jogadores em definitivo. O Vene Casagrande tá preocupado, né, irmão? Vamos lá, ó. Robert Renan, 8 milhões de euros, cerca de 50 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos. Carlos Cuesta, 5,75 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos. E o Andrés Gomes, 5 milhões de euros, cerca de 31 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos, né? Mas o Vasco, caso exerça, terá 2 anos para comprar mais 20%, por 2 milhões de euros, cerca de 12 milhões e meio de reais. Tá? E é muito dinheiro, né? É muito dinheiro para contratar aqui esses jogadores. A gente poderia até falar, poxa, Thiago, mas vale a pena, né? Vai vender o Ryan, não tem jeito. Tem aí um empresário bem conhecido, aí bem famoso, já buscando, né, clubes na Europa. Não dá para utilizar esse dinheiro. Eu não sei, né, família, como é que vai ficar essa situação. O Vasco tem, né, recuperação judicial. Não sei como é que vai funcionar quando entrar nessa quantidade aí de dinheiro, né? A gente espera que possa passar da casa de 200 milhões, mas eu nem quero pensar nisso aqui, né? Melhor a gente aproveitar um momento, né? São jogadores que estavam na Europa, eu não sei também o planejamento de carreira deles, se eles têm o desejo de permanecer no Vasco, né? A galera até brincou aí, os rivais, da declaração do Andrés Gomes, que é jovem também, né? Falando que ele quer voltar para a Europa, que, né, o mais rápido possível e tudo mais, mas assim, são jogadores que aumentaram muito o nível do Vasco. Eu gostaria muito, né, da permanência dos 3, mas entendendo aqui os valores, né, é difícil dentro dessa realidade que o Vasco vive aí na parte financeira. Mas vamos ver, família, depende muito aí da situação que o Vasco vai construir esse ano, né, ganhando a Copa do Brasil, classificando bem ali no Campeonato Brasileiro, é mais recurso, além, claro, dessa futura venda aí do Ryan. É isso. Para finalizar,
a nossa resenha, deixa eu reagir aqui com vocês, né, o Felipe Melo e mais alguns torcedores do Flu-C, porque vale muito a pena. Principalmente a boa análise ali do Felipe Melo, falando e destacando vários jogadores do nosso Vascão. Se liga só. Tricolores, eu não vou ficar dando uma de maluco aqui, vindo com falso entusiasmo, né? Ah, perdemos a batalha, mas vamos vencer a guerra. E que não, isso aqui é Brasileirão, o que vale mesmo é a Copa do Brasil, cara. Cara, vamos com calma. Eu não vou ficar dando uma de palhaço aqui não, na boa. Se o Zubeldia não mudar essa escalação dele, vai dar ruim. Vai dar ruim, pô. Ó a prova aí, cara. Perdemos pro Vasco. Hoje. O Vasco da Gama, cara, parece ser um time muito mais preparado pra uma semifinal de Copa do Brasil do que o Fluminense, cara. Isso me preocupa. Não era pra ser assim. Não era pra ser assim, mas tá sendo. Tá sendo, porque o Zubeldia tá cometendo erros bobo, cara. Insistindo em jogadores que não era pra estar no primeiro tempo. Aí você olha do outro lado e fala, ah, Michel, mas o Fluminense fez uma pressão ali bacana no início do primeiro tempo, no início do segundo tempo também, mas, cara, quantas chances de gols? Responde aí, pô. Quantas chances de gols? Só me lembro de duas. Tá ligado? Um gol que o Cano perdeu cara a cara na frente do Léo Jardim e um cruzamento na área que o Cano quase cabeceou, passou direto. E só. E só. Quem não faz, leva, tricolores. Quem não faz, leva. Aqui, ó, o Ryan chutou de fora da área, desviou em quem? No Freitas, cara, mais uma vez. Bola desviada no Freitas, Fábio fica vendido no lance. Segundo gol, falha do Fábio. Ele dá um rebote. E aí, meu irmão, origina toda a jogada do segundo gol aí, do Nuno Moreira, cara. É que depois de um segundo rebote, ele vai lá e marca. O Fluminense precisa abrir o olho. O Fluminense precisa abrir o olho porque... se continuar desse modo aí, o pior vai acontecer na Copa do Brasil. E eu espero que não aconteça, tá? Mas hoje, sinceramente, não tô muito pra palhaçada, não. Na moral, cara. Perder pro Vasco não, Fluminense. Perder pro Vasco não, Fluminense. E outra, time hoje sem tesão nenhum de jogar futebol. Sem tesão nenhum de querer vencer o clássico. Meu irmão, principalmente no segundo tempo. O Fluminense precisando empatar o jogo, o Vasco tocando, a torcida gritando olé e os jogadores simplesmente olhando, cara. Olhando, cara, olhando. E outra, ô Zubeldia, seu dedo nunca vai decidir uma partida. Toda vez que você colocar ele em campo, é um tapa na cara do torcedor do Fluminense. Não coloca mais seu dedo, nem no segundo, nem no primeiro, nem jogo nenhum, Zubeldia, meu Deus. Eu vou falar uma coisa pra vocês, que elencozinho vagabundo esse do Fluminense que entrou dentro de campo contra o Vasco hoje, porque perder faz parte do jogo. Agora, se acovardar, o Fluminense perdendo e tocando bola lá atrás, a maior calma do mundo, não é possível que não tenha a porra de um cara dentro do elenco do Fluminense, não tem um líder dentro do Fluminense que veja isso. Não é possível que é só o torcedor que tá vendo isso. Tá sendo feito de otário. O Fluminense perdendo o jogo e o Fluminense tocando pra trás. Vocês acham que a torcida tem cara de quê? De idiota? De palhaça? Porque é isso que esses jogadores aqui, que entraram em campo hoje, estão fazendo. E esse recado é pra diretoria também. Vocês estão passando batido? Não tô passando batido, não. Essa diretoria do Fluminense hoje, eu já elogiei muito, mas tá fazendo merda pra cacete. E hoje eu não votaria nessa diretoria nem se me pagasse. Elenco vagabundo, não tem outro nome. Esse elenco que entrou em campo hoje contra o Vasco é um elenco vagabundo. Fala, meus amigos. Bom, fim do jogo agora no Maracanã. Fluminense 0, Vasco 2. Vou tentar ser bem breve aqui daquilo que eu vi do jogo. O início do jogo, o Fluminense muito bem. Arrisco dizer que o Fluminense foi melhor em campo até o Vasco fazer 1-0. Até o Vasco fazer 1-0, o Fluminense era melhor em campo e parecia que o Fluminense faria o primeiro gol. Amassando o Vasco, pegando o Vasco, fazendo pressão alta. O Vasco não conseguia sair do campo de defesa. Aí chegou o gol do Vasco. E depois que saiu o gol do Vasco, eu, sem clubismo algum, tenho que ser realista. A minha forma de pensar o Vasco atropelou, tanto dentro de campo, como também na torcida. O Vasco foi melhor depois que achou o gol, que foi um achado, um chute, desviou. E no segundo tempo, eu acho que foi amplamente superior. O Fluminense nem se achou no segundo tempo. Então a vitória, ao meu modo de pensar, é justa do Vasco. E na arquibancada também. Por que eu tenho que falar isso aí? Com pesar. Pesar, porque todo mundo sabe do carinho que eu tenho pelo Fluminense. Falo com pesar porque eu falei da torcida do Botafogo há pouco tempo atrás
que teria que estar com o time, e eu acho que o torcedor do Fluminense também, sabe? Principalmente se tratando de um clássico, foram quase 60 mil pessoas, e aqui que falou na narração, que foi muito mais assim, o Vasco massacrou, muito mais gente, sabe? Então, o torcedor é combustível do seu time, cara. Deixa eu ver se o Fluminense tá brigando pela vaga direta na Libertadores, né? E tá na semifinal da Copa do Brasil, que vai enfrentar esse mesmo Vasco. Então o ano não terminou, pelo contrário. Agora, eu achei que o Vasco competiu também muito mais depois do gol. O Vasco competiu mais. Aí o Vasco teve posse de bola, aí a torcida gritou olé. Enfim. Dar os parabéns de fato ao Vasco. Mas o que falar para o Fluminense, né, para a torcida? O ano não acabou. Você tem uma semifinal de Copa do Brasil contra esse mesmo Vasco e você tá brigando por vaga direta na Libertadores, né? De fato, hoje confesso que eu esperava, pelo que eu vi os 30 primeiros minutos de jogo, eu esperava que o Fluminense fosse vencer o jogo. E tudo mudou, né, cara? Como mudou, né? O Vasco fez 1-0 e mudou. Agora esse menino Ryan aí, que estrela que tem, né? Não vinha tocando na bola, de repente, a primeira vez que pegou na bola, foi lá e deu aquele chutaço, que é mérito dele, sim, se bateu em um, outro problema, é mérito dele. Depois deu outro chute que originou o segundo gol também. Assim, uma potência incrível esse jogador tem. Coutinho também é outro também, que faz mágica com a bola, né, cara? Muito bom também. Quando o jogo estava 0-0, o Léo Jardim também fez uma defesa espetacular. O que só reforça aquilo que eu falei há pouco tempo aí sobre ter uma oportunidade na seleção. E o próprio Ryan também. Essa dupla de zaga do Vasco aí, assim, melhorou muito, né, o Vasco. Enfim, o menino do meio campo também, lá de cabelo pintado também, esqueci o nome dele, com todo respeito, é um atleta também que deu consistência demais para o time do Vasco. E mudou, né? Mudou bastante. Lembrar o nome dele aqui para não faltar o respeito. Cauã Barros. Muito bom jogador, moleque. Se posiciona sempre muito bem na frente da zaga. É isso. Família, deixa eu encerrar o vídeo por aqui mesmo, porque não tem muita coisa, né, pra falar. Só concordo, né, muito ali com a análise do Felipe Melo, dentro, fora de campo, ele pontuando Ryan, Coutinho, Barros, esqueceu o nome dele ali, mas destacou, né, vem fazendo um excelente trabalho com esse, tá, Robert Renan, o time do Vasco tá em outro nível, e é por isso, né, por isso que a gente tá sonhando muito aí com essa Copa do Brasil. O Vasco, hoje, eu tô muito confiante, cara, de passar pra final, e independente de quem a gente enfrentar na final, Cruzeiro ou Corinthians, né, é isso, a gente tem muitas chances de conquistar essa Copa do Brasil. Finalmente chegou o ano em que o vascaíno não vai acreditar somente no milagre, na camisa, né? Como o Lédio Carmona falou, tem algo concreto, né, para o vascaíno acreditar nesse ano de 2025. Parabéns ao Pedrinho, claro, por esse trabalho. Fui!